Olá, bem-vindo à nossa primeira videoaula. Vamos estudar imunologia e o nosso tema de hoje é mecanismos de retirada de antígenos pelas células do sistema imune inato. Os mecanismos de prevenção e retirada de antígenos são mecanismos físico-químicos, como tosse, espirro, lágrimas e barreiras epiteliais, como as mucosas e a pele. Os mecanismos do sistema imune inato, que junto aos mecanismos físico-químicos e às células NK formam a imunidade inata, e mecanismos do sistema imune adquirido. Vamos nos focar aqui nos mecanismos do sistema imune inato. Todos os organismos multicelulares, como nós humanos, possuem mecanismos próprios de defesa e retirada de antígenos. Esses mecanismos que nos acompanham desde o nosso nascimento caracterizam o sistema imune inato. Ao contrário do sistema imune adquirido, o sistema imune inato reage contra moléculas estranhas, mas não reagem a substâncias ou células próprias, e pode ser desencadeado também por células do hospedeiro, danificadas por micro-organismos. Não se conhecia muito do sistema imune inato antigamente, devido à falta de interesse por este mecanismo, que era considerado inespecífico e fraco, mas hoje em dia sabe-se que o sistema imune inato é um mecanismo poderoso capaz de combater e eliminar infecções até mesmo antes do sistema imune adquirido se tornar ativo. Porém, o sistema imune inato também pode interagir com o sistema imune adquirido para eliminar certas infecções, havendo assim uma comunicação entre os sistemas. Inicialmente, vamos estudar as células envolvidas nesse processo e os mecanismos utilizados, e então vamos esclarecer esses mecanismos. As células que compõem o sistema imune inato têm origem na medula óssea, mais especificamente das células-tronco hematopoéticas pluripotentes, que então se diferenciam em progenitor linfóide e progenitor mieloide. O progenitor mieloide é o percussor dos macrófagos, células dendríticas, mastócitos e granulócitos, que englobam os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, todos do sistema imune inato. O progenitor linfóide dá origem aos linfócitos do sistema imune adquirido e às células NK, natural killer, ou matadoras naturais da imunidade inata. As células que realizam a retirada do antígeno do sistema imune inato são neutrófilos, monócitos e macrófagos, dendríticas, mastócitos, eosinófilos, basófilos e células NK, natural killers ou matadoras naturais. Neutrófilos. Os neutrófilos são leucócitos polimorfonucleados e estão entre as primeiras células a migrarem dos vasos para os tecidos atraídos por quimiocinas. São ativados por diversos estímulos, como produtos bacterianos, proteínas do complemento, quimiocinas e citocinas. Os neutrófilos possuem a capacidade fagocitária e liberam mediadores importantes de inflamação. Monócitos e macrófagos. Os monócitos sanguíneos e os macrófagos dos tecidos representam dois estágios de uma mesma linhagem celular, geralmente chamada de sistema fagocitário mononuclear. Alguns macrófagos são conhecidos como macrófagos residentes e são encontrados nos tecidos conjuntivos e em todos os órgãos do corpo. Os monócitos e macrófagos são fagocíticos eficientes, engolfando micro-organismos e secretando também grandes quantidades de citocina e mediadores pró-inflamatórios. Quarta célula, dendrítica. As células dendríticas, como agentes da imunidade inata, utilizam uma variedade de receptores para o reconhecimento de patógeno. Uma vez reconhecido o patógeno, as dendríticas coordenam a migração de outros tipos de células imunes via secreção de quimiocinas e realizam fagocitose, micropinocitose e liberação de grandes quantidades de interferon na vigência de infecções virais, e então migram para o tecido linfóide, onde apresentam o antígeno para as células do sistema imune adquirido. Quinta célula, mastócito. Os mastócitos são células do tecido conjuntivo. Os mastócitos funcionam como sentinelas, uma vez que possuem alta sensibilidade e realizam um papel importante nas reações inflamatórias agudas. Eles liberam mediadores químicos como histamina e heparina,
situados em vesículas, induzindo a migração de células inflamatórias e causando sintomas de alergia e anafilaxia. Sexta célula, eosinófilo. Os eosinófilos são células importantes no combate a infecções, sendo sua ação antiparasitária uma das mais potentes e eficazes do organismo. Podem ser encontradas em maior número nas regiões de mucosas, como do trato gastrointestinal, respiratório e genituritário. Combatem infecções parasitárias por citotoxinas mediadas por células dependentes de anticorpos que criam poros na membrana da célula-alvo e induzem inflamação. Sétima célula, basófilo. Os basófilos participam de processos alérgicos e são recrutados para sítios de inflamação em conjunto com eosinófilos. Apresentam mediadores similares aos dos mastócitos. Célula 8. Células NK. As células NK são ativadas em resposta a diversos estímulos, normalmente por citocinas produzidas por outros elementos do sistema imune. Uma vez ativadas, as células NK lisam células infectadas e tumorais e secretam citocinas pró-inflamatórias. As células NK causam lise celular pela liberação de citotoxinas que criam poros na membrana das células-alvos que penetram nas células, ocasionando morte celular programada, apoptose. Agora que conhecemos as células envolvidas no processo de retirada de antígenos do sistema imune inato e alguns dos mais importantes mecanismos utilizados por elas, como os citados anteriormente, vamos observar detalhadamente esses processos, que são descritos da seguinte maneira. Fagocitose. Após a ligação a uma bactéria, a célula fagocitária começa a estender pseudópodes próximo à bactéria. Estes eventualmente envolvem a bactéria e a engolfam, sendo a mesma presa em um fagossomo. Durante a fagocitose, os grânulos ou lisossomos da célula fagocitária se fundem com o fagossomo e esvaziam seus conteúdos. O resultado é uma bactéria englobada em um fagolisossomo que contém os conteúdos dos grânulos ou lisossomos. Resposta inflamatória. Quando os patógenos encontram aberturas nas barreiras externas da imunidade inata, pele e membrana mucosas, o assistente da infecção ou do tecido lesado pode induzir uma cascata de eventos, conhecida como resposta inflamatória. A inflamação pode ser aguda ou crônica. Na inflamação aguda, predominam elementos da resposta imune inata e as principais células envolvidas são os neutrófilos e macrófagos. Na inflamação crônica, em geral, ocasionada por persistência do estímulo, ou seja, o processo inflamatório se mantém e sofre alterações caracterizadas por mudança progressiva nos elementos celulares insolúveis que infiltram o tecido. Analisando uma resposta inflamatória, observamos a ação de mediadores de resposta. Esses mediadores de resposta inflamatória são variados e derivam de percussores plasmáticos e celulares. Podemos observar no quadro uma relação de mediadores celulares, as células envolvidas e as funções em uma resposta inflamatória. Observe as diversas funções que geram vasodilatação, promovem migração e adesão de leucócitos e podem causar efeitos como febre e aumento de batimentos cardíacos. Citocinas. As citocinas são proteínas solúveis que servem de mediadoras nas reações imunológicas e inflamatórias. São secretadas pelas células de defesa do corpo em resposta a estímulos e têm um papel importante na regulação do desenvolvimento e funcionamento das células efetoras imunes. Na imunidade inata, os macrófagos ativados, ao reconhecerem os micro-organismos, são a principal fonte de citocinas. Todas as citocinas são produzidas em pequenas quantidades em resposta a um estímulo externo, como um micro-organismo. Elas se ligam a receptores de alta afinidade nas células-alvo. A maioria das citocinas age nas células que as produzem ou nas células adjacentes. Na reação imunológica inata contra as infecções, pode ser ativado um grande número de macrófagos,
de forma que são produzidas grandes quantidades de citocinas que podem atuar em locais distantes de onde foram secretadas. Quimiocinas. As quimiocinas são o principal subgrupo de citocinas cuja atividade característica é a sua capacidade de agir como quimioatraentes, agentes que fazem com que as células movimentem-se em direção a altas concentrações. Embora existam vários quimioatraentes diferentes, as quimiocinas são os mais importantes e versáteis reguladores do tráfego de leucócitos, controlando seletivamente a adesão, a quimiotaxia e ativação de várias subpopulações de leucócitos. As quimiocinas fazem com que os leucócitos movam-se entre vários locais dos tecidos, onde induzem a aderência dessas células ao endotélio vascular que reveste as paredes dos vasos sanguíneos. Após a migração para dentro do tecido, os leucócitos migram por quimiotaxia em direção às altas concentrações de quimiocinas no local da infecção. Desse modo, os fagócitos sinalizam e as populações de linfócitos efetores são atraídos para o foco da inflamação. O principal objetivo das células atraídas para o local da inflamação é a fagocitose do organismo invasor. As proteínas cujas concentrações sobem ou descem durante a fase aguda de uma infecção ainda são chamadas de proteínas de resposta de fase aguda. O significado fisiológico de muitas proteínas, APR, ainda não foi entendido. Porém, agora sabe-se que algumas, como componentes do sistema do complemento e proteína C reativa, fazem parte da resposta imune inata para infecções. A produção dessas citocinas é uma das respostas precoces da fagocitose e o aumento dos níveis de PCR e outras proteínas de fase aguda como complemento contribui com a defesa de diversas maneiras. As proteínas de fase aguda que circulam no soro normal promovem a ativação da cascata do complemento. Pessoal, além desses mecanismos de retirada de antígenos, o sistema imune inato também possui um outro importante papel na resposta imune, que é a apresentação de antígenos para o sistema imune adquirido. Não se esqueça também de ler a nossa seção, é interessante, disponível nesse link aqui na tela e responder algumas questões sobre a matéria para fixação do conteúdo. Esperamos que nosso material tenha sido útil. Obrigada!